Bem, olá. Nós damos sequência aqui ao nosso curso, no qual nós estamos discutindo, nós estamos revisando a literatura sobre guerras culturais e polarização política. E esses comentários aqui dizem respeito a um livro do George Lakoff, chamado Moral Politics. Esse livro é um livro de 1996, ele ganhou uma segunda edição em 2001. E ele é um esforço feito pelo Lakoff, que é um linguista importante, num subcampo da linguística chamada linguística cognitiva, de, usando os instrumentos da disciplina, explicar o conflito. Ele não chama de polarização, né? Mas o conflito, que ele está chamando de conflito de visões de mundo que opõe conservadores e liberais no sentido americano, né? Se referindo as visões progressistas. Então, o que eu pensei para hoje apresentar um pequeno resumo e alguns comentários desse texto do Lakoff. Eu acho que primeiro eu queria chamar a atenção um pouquinho sobre de onde o Lakoff vem, né? E por que ele ele tenta explicar o conflito político contemporâneo e essa espécie de intolerância política entre os campos, né? Explicar isso por meio de atribuir isso a uma metáfora. Né? A tese do livro, né? Vamos começar por aí, a tese do livro é que o discurso conservador ele é baseado numa metáfora familiar, não é? Em torno de uma família governada, dirigida, educada por um pai estrito, severo, não é? Que busca, por meio da disciplina e do exercício da autoridade, fomentar um caráter que permita as pessoas viverem num mundo competitivo, de uma maneira ordeira. E de outro lado, eu tenho uma segunda metáfora familiar de um pai cuidadoso, compreensivo, que por meio do cuidado, do respeito, da empatia, busca fomentar o cuidado mútuo e a criatividade que são necessários para se viver em uma comunidade. Então, eu tenho duas metáforas familiares, né, e eu leio a sociedade por meio dessa metáfora da família. Né, e eu tenho dois princípios que regem essas famílias. Um princípio baseado na autoridade e um princípio baseado na compreensão e na empatia. E essas duas visões de família, não é, sobre as quais, né, que eu projeto de uma maneira metafórica sobre a sociedade, elas dão origem, elas estruturam diferentes discursos políticos, diferentes visões de mundo que se enraizam, né, se concretizam em diferentes discursos políticos. O Lakoff acredita que a teoria, que a linguística cognitiva oferece os instrumentos para a gente entender esse conflito de mundo, por que ele é internamente consistente, por que em um lado eu defendo o feminismo e política social e política de cotas, e no outro eu defendo penalidades mais duras para criminosos, cortes de gastos sociais e combate à legalização das drogas. Por que essas coisas elas têm uma espécie de coerência interna? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, por que é que visto de um lado, o outro lado é considerado incoerente, talvez ele é considerado louco, porque são duas visões de mundo incomensuráveis, né, na qual eu não consigo ler a outra a partir da minha. Então, visto da minha perspectiva, das metáforas que estruturam o meu discurso e a minha visão de mundo, a visão do outro ela não é razoável, ela é às vezes louca, às vezes burra, ou às vezes apenas imoral. Bem, o Lakoff ele vem de uma tradição que busca
está muito amparada aí numa questão filosófica fundamental sobre como se constroem os conceitos, né? Existe uma tradição filosófica. Desculpa, esse aqui é um longo parênteses que eu vou fazer para ver, para explicitar um pouco os fundamentos da teoria do Lakoff. Então, o Lakoff vem de uma discussão, né, parte de uma discussão na qual eu tento explicar a origem dos conceitos. Não existe uma maneira mais tradicional na filosofia de explicar o conceito como condições necessárias e suficientes para algo ser o que é. Então, por exemplo, quando você vai definir o que é uma cadeira, você diz cadeira é um mobiliário utilizado para sentar, composto de 4 pernas, um assento e um encosto. Alguma coisa assim. Então, eu dou uma decisão, eu faço uma definição, e essa definição tem condições necessárias e suficientes. Se ela tiver todas essas condições, que elas são necessárias para a coisa ser, e suficientes, ou seja, elas têm que ser todas elas, e apenas aquela, ela pode ter outras condições, mas elas não são suficientes. Né? Então, necessárias e suficientes, uma cadeira passa a ser uma cadeira. A teoria do Lakoff, ela parte de uma intuição que é emprestada do Wittgenstein, isso é uma discussão filosófica antiga, cujos detalhes não vêm ao caso, mas de que às vezes os conceitos eles não têm essas fronteiras definidas, eles se parecem com o que o Wittgenstein chama de semelhança de família. Quando você vê uma foto de família e você vê várias pessoas, vários primos, tios, eles têm várias relações entre si, mas eles não têm necessariamente um traço comum. Então, alguns vão ter um queixo de um determinado jeito, outros vão ter olhos azuis, outros vão ter... Mas não existe nada que seja comum a todos. No entanto, todos eles têm algo de parecido entre si, um pedaço deles. É como se eles formassem semelhanças... alguns têm algumas semelhanças, outros têm outros, né? Mas quando você vê no conjunto e você olha aquela foto de família, você percebe que eles fazem parte da mesma família, ainda que não exista nada que seja inteiramente comum a eles. O Wittgenstein sugere que os conceitos eles se estruturam, se organizam mais dessa maneira do que por condições necessárias e suficientes. E a teoria do Lakoff, a linguística cognitiva, leva isso, elabora, digamos assim, a partir dessa intuição do Wittgenstein, que é uma intuição mais filosófica. Ele fala, por exemplo, uma cadeira, eu tenho a cadeira prototípica, modelar, e essa cadeira é uma cadeira, aquela cadeira de desenho com o assento encosto reto, o assento reto, com 4... E a partir desse modelo, por semelhança, se você quiser, por semelhança de família, eu vou vendo cadeiras que são menos cadeiras, mas são cadeiras. Quanto mais próximo desse protótipo, desse modelo, dessa ideia exemplar a partir do qual a gente define cadeira, mais completamente cadeira uma coisa é. Então eu tenho um banquinho, ele é algo parecido com uma cadeira, não é inteiramente uma cadeira, mas ele tem algo de uma cadeira que tenha 3 pernas. Ela tem algo de uma cadeira que tem um encosto baixo, e assim por diante. Então você vai vendo vários tipos de coisas e você julga o seu grau de cadeiridade pela sua semelhança ou proximidade com esse modelo prototípico. E, enfim, isso tem uma série de aplicações na área da linguística. Você explica, por exemplo, que os diferentes conceitos, diferentes acepções, significados de um termo que você encontra no dicionário, que parecem meio arbitrários, eles podem não ser arbitrários. Né? Isso é uma das teses da corrente do Lakoff na linguística. Né? Quando você pega, por exemplo, tem um estudo famoso sobre a palavra over em inglês, né? Que ela tem muitos significados. Ela pode significar, por exemplo, the game is over, o jogo acabou. Você pode ter um significado mais comum. Tal coisa está over the table, está em cima da cadeira, ou tal coisa é overvalued, supervalorizado. Como é que o mesmo termo pode ser super, pode ser em cima e pode ser chegou ao fim? Parece
termo, e tem muitos outros sentidos, né, a palavra over, como é que esses sentidos que não, eles não parecem interligados, parece que eles foram juntados arbitrariamente sob uma mesma palavra. E o que essa teoria vai mostrar é que ela tem um sentido prototípico, que é over no sentido de em cima, espacial, e que todos os outros sentidos são uma espécie de, são construídos de maneira metafórica. Eu aplico essa a metáfora de estar em cima para uma série de circunstâncias, né? E às vezes um sentido que está lá desconectado, que não parece, ele é a metáfora da metáfora da metáfora da metáfora. E eu vou criando uma espécie de sistema radial na qual são como elos de uma corrente entrelaçadas. Então eu pego um elo no começo e um elo no final, eles parecem que não tem nada a ver, mas se eu construo os elos de ligação, eu vou vendo como é que as coisas estão encadeadas, né? Então eu posso, por exemplo, organizar um dicionário dessa maneira, na qual eu ponho o conceito central na primeira definição e eu vou montando essa. Isso, por exemplo, poderia ajudar no ensino de línguas, quando uma pessoa não domina, porque a gente domina isso, um dos pressupostos dessa teoria é que a gente tem isso intuitivamente, né? Inconscientemente a gente entende o conceito radial e a gente consegue aplicar por metáfora a vários outros sentidos, né? Basta a gente dominar a categoria central. Mas para o ensino de línguas ou para ensinar alguém que ainda não conhece um termo, faz sentido você organizar, por exemplo, as entradas no dicionário pela categoria central e quanto mais distante dos elos da cadeia, ela deve ser o último. Então isso ajuda no ensino de línguas, ajuda quando alguém está procurando uma coisa no dicionário. Enfim, tem um monte de outras aplicações, né? A teoria do Lakoff vai bem longe nisso, né? Ele chega a dizer que até uma espécie de teoria da formação dos conceitos. Ele diz que nós, seres humanos, quando a gente está se desenvolvendo, a gente começa a interagir com o mundo espacialmente, e essas categorias espaciais que advêm da nossa interação do corpo com o mundo, elas são a base do conhecimento, né? Que todo o nosso arcabouço intelectual, ele está assentado, né, no domínio primário desses conceitos espaciais, e tudo o resto, todo o nosso conjunto do conhecimento científico, da cultura humana, é uma metáfora a partir desse arsenal, desse repertório primário. Enfim, essa é uma tese longa, cheia de repercussões filosóficas, de repercussões científicas, mas é daí que vem o nosso autor. E é por isso que ele, quando ele está olhando para o conflito político contemporâneo, ele está nos anos 90, ele está uns 5 anos depois do James Hunter, ele está olhando para esse conflito que está ascendendo na sociedade americana, que o James Hunter tinha chamado de guerras culturais, e ele, nesse livro, ele tenta aplicar esses conceitos que vêm da linguística cognitiva para explicar a natureza desse conflito. E ele explica dessa maneira, ele diz o seguinte: o discurso conservador e liberal, conservador e progressista, eles estão estruturados de maneira diferente, eles estão apoiados numa metáfora da sociedade, eles olham para a sociedade como se a sociedade fosse uma família. No caso conservador, uma família regida, liderada por um pai severo, que tenta impor a disciplina e pune de maneira exemplar quem se desvia da disciplina, com o objetivo de formar caráter, não é, que vai permitir essas crianças que somos nós, os membros da sociedade, a viver de maneira autônoma numa sociedade competitiva, se autolimitando, se autodisciplinando de uma maneira ordeira, numa sociedade competitiva como a nossa. E de um outro lado, nós teríamos uma visão na qual a sociedade também é pensada como uma família, mas uma família que tem um pai compreensivo, cuidadoso, empático, que busca, que por meio do respeito, da empatia e da compreensão, ele tenta formar pessoas
que tenham cuidado com o outro, que sejam criativas, né, que isso permita construir laços comunitários que formam uma sociedade de solidariedade, cuidado mútuo e criatividade. Então nós temos duas visões de mundo que elas estão estruturadas numa metáfora familiar, e ele analisa uma porção de casos. E essa teoria de explicar o conflito político como assentado numa metáfora permitiria a gente explicar tanto o que tem internamente, como essas visões de mundo são internamente coerentes, quanto por que visto de um lado, o outro lado é imoral. Então, por exemplo, por que que os conservadores eles querem ampliar os gastos militares e ao mesmo tempo que eles querem um Estado enxuto? Isso, de uma perspectiva progressista, isso parece incoerente. Então, você quer um Estado enxuto, mas você quer aumento do gasto militar, que o Estado construa mais prisões. Mas são coisas extremamente caras. No caso dos Estados Unidos, o orçamento militar ele é muito elevado. Então, como você quer um Estado enxuto e ao mesmo tempo militar? Pois bem, porque o pressuposto dessa visão de mundo é que gasto militar e prisões fazem parte, digamos assim, desse poder ofensivo que é necessário para que o país tenha uma capacidade de impor a força, impor a ordem. Ao passo que as políticas sociais, que também são gasto público, elas mimam as pessoas, elas incapacitam as pessoas a cuidarem de si mesmas, e por isso não elas são vistas como um excesso, um inchaço do Estado, porque elas não estão fazendo bem para as pessoas, estão fazendo mal, estão as incapacitando para se cuidarem de si mesmos, para serem cidadãos autônomos, responsáveis, autodisciplinados. Não é? Ao ponto que o gasto militar ele é visto no sentido contrário, né? Permitindo essa sociedade impor a ordem, disciplina, internamente por meio das prisões ou externamente por meio da política externa. Vale a mesma coisa para as formas, para as coisas que os conservadores acham eles acham estranhos nos progressistas. Por exemplo, diz o seguinte: por que é que os progressistas que dizem defender os trabalhadores, eles atacam as empresas? Se eles atacam as empresas que geram os empregos, eles não são a favor dos trabalhadores, isso é uma incoerência da perspectiva progressista. No entanto, as empresas exploram os trabalhadores e, portanto, você precisa regulá-las, ou às vezes estatizá-las, né, de maneira a controlar esse ímpeto explorador, essa ganância ilimitada que não zela pelo bem-estar das pessoas. Então prevalece sobre a livre iniciativa e o livre mercado a necessidade de cuidado das pessoas. O que parece uma incoerência de um lado, na verdade tem uma incoerência interna quando a gente olha, lê internamente isso. Essa teoria ela também joga luz sobre, às vezes, coisas que são vistas como incoerências duplas. Um bom exemplo é a questão do aborto e a da pena de morte, né? O Leca vai dizer, os progressistas olham para os conservadores e dizem os conservadores eles são incoerentes porque eles dizem defender os bebês, então eles defendem a vida e eles usam a retórica de defesa da vida. No entanto, eles defendem a pena de morte. Como é que eles defendem a vida se eles defendem a pena de morte? E os conservadores dizem a mesma coisa para os progressistas. Falam, os progressistas dizem que defendem a vida. Então eles têm essa retórica de direitos humanos, de defesa da vida, são contra a pena de morte. No entanto, eles matam bebês, que são os seres mais indefesos e mais inocentes. Os dois lados veem
o outro como incoerentes, né? E o Lakoff diz, se você pergunta para cada um deles, eles não conseguem dar uma boa explicação para essa suposta contradição. E a explicação para essa contradição advém desses modelos de metáfora familiar. O conservador acredita... Qual é a coerência interna de ser a favor da pena de morte e contra o aborto? A coerência é a punição. O conservador, ele acredita que a sociedade que é necessária uma ordem social que puna a falta. Então ele defende um sistema punitivo duro. Então quem rouba, quem desobedece às leis precisa penas duras, no limite até com a pena de morte. E por que ele é contrário à gravidez? Porque a gravidez, ela é, de certa maneira, uma falta de autodisciplina. A gravidez, ela é fruto de uma falta de autodisciplina, né? A maneira conservadora de olhar para a sexualidade fora do casamento é que ela é uma espécie de falta. Então, se uma pessoa exerceu essa sexualidade de uma maneira imprópria, indevida, indisciplinada, contrária às normas morais conservadoras, ela deve ser punida com a maternidade, que é uma espécie de ônus, uma espécie de punição social, de levar um filho e de trazer responsabilidade, que talvez até coloque essa pessoa nos trilhos, uma pessoa que estava desgovernada, que tinha uma sexualidade livre, descuidada, sem normas, sem respeito, né? Então ela é punida com a maternidade, ela deve aceitar essa punição, cumprir sua punição e entrar na ordem e se transformar numa mãe, numa pessoa ordeira. E do ponto de vista progressista é o contrário, né? As pessoas não devem ser punidas porque exercitaram a sua sexualidade de uma maneira livre, elas devem poder abortar. Se elas engravidaram por descuido, sem querer, sem planejamento. Porque elas não devem ser punidas, porque elas estão fazendo uma coisa que não machuca ninguém, que diz respeito apenas a elas, que é o exercício da sua sexualidade. E a gente deve olhar para as pessoas que erraram e que estão nas prisões de uma maneira compreensiva, mas sabendo que elas erraram, mas que elas precisam se recuperar, elas merecem uma segunda chance, e essas punições elas não devem ser excessivas, elas devem ser humanas. Então você vê que a maneira compreensiva, empática, ela faz com que eu seja, o que explica essa aparente incoerência de eu ser contra a pena capital e a favor do direito do aborto, e no caso do conservador o contrário. As explicações não dizem respeito sobre o conceito de vida, não são explicações filosóficas dessas incoerências. Essas aparentes incoerências, elas se devem ao fato de eu não entender as visões de mundo morais que estão por trás delas. Eu acho que essa teoria do Lakoff, ela jogou muita luz, ela é muito interessante porque ela mostra a consistência interna dessas visões de mundo. Né? Esse problema da polarização política, da acentuação dos conflitos políticos e da migração dos temas morais para o centro do debate político, ela tem uma dimensão da ciência política e da sociologia política que está enfatizando as opiniões políticas. Ela tem que está tentando entender qual que é a natureza a natureza política dessa divergência. Eu tenho explicações na psicologia social que a gente não vai... É uma bibliografia enorme que a gente não vai tratar no curso, né, mas que buscam digamos assim, os enraizamentos psicológicos
para essas divergências, às vezes até biologizando essas diferenças entre conservadores e progressistas, e essa contribuição que vem da linguística, eu acho que ela joga a luz na consistência interna dessas visões de mundo e explica por que essas visões de mundo, como elas se sustentam internamente e qual é a natureza da incapacidade que cada uma dessas visões tem de perceber a outra. Vista de uma determinada visão de mundo, a outra é ilógica, burra, deficiente e, finalmente, imoral, profundamente imoral. Ela está equivocada, ela não está apenas errada, não é uma compreensão errada, ela é moralmente condenável. Ela está do lado do mal. E é assim que os progressistas veem os conservadores e os conservadores veem os progressistas. Nós temos aí uma incomensurabilidade, uma incapacidade de eu traduzir visões morais de mundo de um lado para o outro. E essa seria a natureza do conflito social. O Lakoff, depois desse livro, ele escreveu, ele seguiu a carreira dele escrevendo sobre o problema das metáforas, numa série de outros domínios, escreveu um livro muito polêmico, reduzindo a matemática a essas metáforas, e retomou ainda o tema da política, né, do papel das metáforas na política, basicamente instruindo o Partido Democrata, né, ele é liberal, o subtítulo desse livro era o que os conservadores sabem que os liberais não sabem, né, ele acreditava que os conservadores do Partido Republicano tinham entendido a natureza metafórica da política e estavam explorando isso de uma maneira muito habilidosa e que era necessário que os democratas entendessem isso e se engajassem nessa disputa de construção de narrativas amparadas em metáforas para conquistar o eleitorado. Né? Na segunda edição desse livro, em 2001, ele retira esse subtítulo, né, provavelmente sinalizando que o Partido Democrata entendeu. Ele escreveu depois um outro livro também, em que, com um prefácio de um senador democrata, ele realmente teve muita adesão, e em parte essa ideia mais contemporânea de que a política está estruturada como uma disputa de narrativas, ela deve um tanto aí à obra do Lakoff, né? Embora, como é que eu pego um determinado tema político e eu conecto ele com essas metáforas radiais, né, essas metáforas centrais que estruturam o discurso, né, de maneira que ela ganha mais força. As pessoas que já adotam essa visão de mundo, elas conseguem incorporar esses argumentos políticos, né, e fazer com que determinadas posições fiquem mais fortes. Né, algo que ele acreditava que os conservadores estavam fazendo há bastante tempo, que os democratas não tinham. Né, mas depois os democratas incorporaram. O Lakoff participou de campanhas políticas aí, primárias para presidente da República. Ele virou uma figura meio importante aí no Partido Democrata, como uma espécie de consultor para o desenho de campanhas políticas. Tá bom, esse é o comentário sobre George Lakoff, o Moral Politics, livro de 1996.